Eu estava acabando vindo de uma pregação, aí eu falei assim, eu preciso conversar com Deus. Porque um povo separado de Deus tem que fazer as coisas com ordem e com decência. Costumo dizer que o Espírito Santo de Deus não é ignorante, então ele não fala de qualquer forma. Você vem chegando aqui dizendo, olha, eu tenho que ir lá, mas primeiro você tem que saber, tem que se colocar na conduta e nos princípios de Deus para o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo não fala a qual a casa está em desordem. Primeiro você precisa consertar a sua casa. Primeiro você precisa consertar os seus estatutos com Deus, a sua integridade. Aí o Santo Espírito vai falar contigo. Amados, a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para me estar compartilhando com a igreja se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. Aleluia. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Aqueles que se achou, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Aqueles que não trouxeram Bíblia, que não podem fazer menção da palavra, os irmãos podem estar ajudando, né? Para todos nós fazer o ler da palavra, todos nós juntos. Romanos, capítulo 12. Amém, amados? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que em o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Poder se assentar, dando glória. Amados, a palavra de Deus vai estar dizendo a qual Paulo ele estava pregando na cidade de Roma. Todos nós temos o convite. Quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente está dizendo que a gente não vai fazer mais o que nos convém, mas sim o que convém à vontade de Deus. Então você hoje está nessa noite não porque você quis, você não está aqui nessa noite porque você almejou estar. Você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus incomodou você. Então você está nesse culto de libertação dizendo, olha, eu preciso ser liberto. Muitas pessoas nos dias de hoje, por onde eu tenho ido, muitas pessoas até por boca de profeta também tem dizido, olha, eu não preciso de libertação. Aí eu disse para ele, eu falei, aí que você se engana, porque o Deus que eu sirvo olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então se ele está dizendo que não viu um justo sequer, é porque não tem um justo de arrependimento. Então não adianta você dizer, olha, eu não preciso mais no culto de libertação, porque eu já sou liberto. É por isso que Paulo também vai dizer, porque o povo, ele tropeça pelas suas próprias palavras, por ele dizer muito. Então eu não preciso dizer muito dizendo o que eu sou. Eu preciso vivenciar a glória de Deus para dizer o que Deus é na minha vida. Então Paulo está na cidade de Roma e agora ele vai dizer aos seus discípulos, ele vai falar, olha, aqui vocês vão encontrar povos a qual tudo que me provém a ele sacia. Então em Roma estava dizendo, olha, aquilo que você vê aqui nesta cidade, tudo aqui sacia o vosso corpo. Então tudo aqui, cada um tem um Deus que sacia o seu próprio corpo. Se o corpo sacia o amor, ele vai se render a um Deus de amor. Agora se vai ter um Deus que vai ter ali a sua luxúria, ele se prostra sobre um Deus de luxúria. Então Paulo vai dizer, olha, não se conformeis com esse mundo, mas transformais
pelo poder da mente e pelo sacrifício. Então eu entendo na palavra uma coisa: quando se diz sacrifício, a gente precisa sacrificar, porque no Antigo Testamento muitas pessoas sacrificaram a Deus, como trazer um perdão a Deus. Então agora, como é que a gente consegue sacrificar o nosso corpo pelo poder da mente? Paulo estava dizendo: olha, esse povo a qual você está servindo, você não vai precisar mais servir. Esse povo a qual está na sua frente, você não vai precisar mais adorar, porque o Deus que você está servindo é um Deus que sacia o seu corpo. No Evangelho de Cristo, a qual nós estamos vivendo, muitas pessoas, muitos profetas, muitos pastores a qual tem levado o Evangelho de Deus, não estão mais assentados na tribuna, não estão mais fazendo o ID de Deus, não estão fazendo a vontade de Deus. Aí eu me chego diante de Gálatas capítulo 5, 25, que ele vai dizer: se eu tenho o espírito de adorador, eu também devo andar com o espírito de adoração. Agora, diante da igreja, muitas pessoas só querem ter o espírito de adoração dentro da igreja. Muitas pessoas só querem ter o espírito de louvor dentro da igreja. Agora, quando Golias se levanta diante, acaba o adorador. O profeta a qual prega aqui diante do púlpito, diante dos irmãos, agora quando vem a calúnia, vem a peleja, vem a adversidade, ele se recua, ele faz igual Elias, ele se esconde na caverna. Então Paulo estava dizendo para o teu povo, a qual estava situada na cidade de Roma, falando: olha, você precisa fazer um sacrifício a Deus, você precisa matar a carne, para o próprio Espírito ser elevado, para o Espírito estar diante de você. Mas primeiro, antes de você fazer essas coisas, você precisa ter uma preparação. Muitas pessoas que dizem que são libertos, mas não estão se preparando do Evangelho. Muitas pessoas se dizem: olha, eu sou liberto das minhas vestes, mas só que agora Deus coloca o provo crente, que ele vai ver que nem aconteceu comigo. Eu tropecei nas minhas próprias palavras 2 anos atrás, que eu disse para o profeta, a minha própria pastora, falando: olha, pode doar todas as minhas roupas a qual eu servi o mundo, porque essa palavra falou comigo. Então naquela época, quando no livro de Roma, capítulo 12, aos Romanos capítulo 12, vai dizer que a gente precisa sacrificar aquilo que é do mundo e viver a nova vida para Deus, porque eu não consigo, eu não posso conciliar um Deus a qual estou servindo lá fora e chegar aqui dentro servir um Deus a qual servo aqui dentro. Então o próprio Jesus vai dizer em Mateus que você não pode fazer aquilo que é o id do ser humano, porque onde desce um rio que é doce, não pode descer um rio salgado. Aquele ao qual o santo que você está adorando, você não pode adorar a mim. Por isso que ele está dizendo: olha, cada dia que você for levar minha palavra, cada dia que você for fazer o meu id, você nega primeiro a si mesmo, para depois fazer a minha obra. Porque aonde eu acredito na palavra, eu não consigo conciliar primeiro o meu ego, eu não consigo fazer primeiro o meu querer, depois o querer de Jesus. Porque muitas vezes em Isaías capítulo 14, versículo 14 vai dizer que um anjo queria subir mais submerso ao trono de Deus, a qual ele estabeleceu. No Evangelho de Cristo não é diferente. Muitas pessoas querem fazer o ID, muitas pessoas querem fazer a missão, muitas pessoas querem lançar a campanha, muitas pessoas querem louvar a Deus. Agora, quando alguma coisa acontece, agora quando Deus o prova, ele fala: olha, eu não vou mais louvar. Se eu não louvar naquele ministério que se encontra aqui no Arnoldão, eu não preciso mais adorar a Deus. Se eu não pregar ali, não vai ter mais pregação, não vou ter mais culto. Mas a palavra de Deus vai dizendo: se eu não clamar a Deus, as pedras clamarão por vós. Agora pensa a humilhação a qual nós vai estar passando. Se você está com o seu lábio cerrado, pode continuar cerrado, mas eu conheço um Deus no Salmo 53, a qual ele lava mais puro do que a neve. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Aquele que se diz que é dono da boca de droga, o Deus dá um banho de misericórdia nele e coloca aqui no meu lugar. Então você que está dizendo que só vai fazer
fazer se for o centro, cada dia que você possa se prostrar diante de um Deus a qual você está servindo. Porque também no livro de Gênesis capítulo 11, um povo situado em Gênesis na cidade de Abraão, o povo ali queria subir mais alto que um Deus. Agora eu entendo, no relacionamento espiritual, eu não consigo chegar a Deus fazendo talvez uma torre, eu não consigo chegar a Deus colocando uma escada. Eu consigo, no paronômica espiritual, eu consigo chegar a Deus a cada dia descendo pela sua misericórdia, porque os nossos profetas também desceu. Jacó, quando foi entregar a sua bênção pelo anjo, não foi ele que desceu para prestar a sua bênção, foi o anjo que desceu para entregar a bênção. Agora Ezequiel, quando está no rio, quando ele está com o servo que está com um cordão de medir, ele está chegando diante de um rio. Aí o rio, quando chega no joelho, aí ele chega para o servo e fala: olha, aqui já está bom, não precisa eu mais descer neste rio, porque aqui até Deus tem me sustentado. Aí o servo olha para ele e fala: olha, quem está com o anel, quem está com o cordão de medir não é você, quem está com o cordão de medir sou eu. Então quem determina a profundidade para você estar descendo, para você estar descendo o vale, para você estar descendo diante da minha obra, sou eu. Porque eu conheço um Deus a qual ele entrega uma prova, a qual ele entrega uma luta, a qual ele entrega uma peleja, porque você pode se suportar no Evangelho de Cristo. Eu estou vendo muitas pessoas que recebem o chamado, também recebem a unção. Agora, quando está no Evangelho de Cristo, que recebe uma calúnia, uma difamação, e não é por pessoas aí fora, não é por pessoas ímpias, é por pessoas de dentro da casa de Deus. Aí Deus vai dizer: por isso que os anjos das trevas são mais prudentes do que da luz. Porque aí eu fui entender o mistério de Deus. Quando eu participava da missão em Salvador, eu ali desfazia obra de macumbaria, de feitiçaria, de baboê, de baborixá. Aí a mulher falou: olha, eu quero ser liberto por esse Espírito Santo maligno. Eu falei: amém, minha irmã, nós vamos fazer a obra de Deus. Agora, quando eu cheguei ali em Pelourinho, em Salvador, muitas pessoas ali estavam olhando, porque não acreditavam que o Espírito Santo de Deus habita. E sabe uma coisa que eleva mais pesado o Evangelho de Cristo? É quando as pessoas lá de fora não dá crédito por você, é quando as pessoas não acreditam no seu louvor, é quando não acreditam mais na sua adoração, é quando mais não acredita na sua palavra. Lá fora é uma coisa, agora pessoas do dentro do Evangelho que estão caluniando o seu Evangelho. É por isso que o próprio Davi vai expressar, quando ele estava sentado na mesa, que ele não participou diante de Saul. Aí Saul está com o chefe dos capitões para tentar ali colocar, matar o próprio Davi. Aí o Davi chegou diante de Jonathan, falando: olha, Jonathan, nessa festa da lua nova eu não vou estar mais presente, neste dia eu vou faltar. Aí você olha para o seu pai Saul e olha a expressão dele, pelo olhar dele você vai saber se ele quer me matar ou não. Aí o Jonathan fez conforme a vontade de Davi. Aí quando ele olhou, ele viu o pai dele furioso, pastor. Ele viu o pai dele furioso, querendo matar Davi, porque Davi estava querendo ser quisto. Davi, os próprios filisteus disseram: o Saul matou milhares, agora Davi matou seus 10 milhares. Agora olha o Evangelho de Cristo. Se você não quer fazer, não tem problema. Agora tem gente que vai se levantar, que vai ser melhor do que você, porque se você não perseverar, Deus vai fazer que outras pessoas perseverem por você. Então, se você quer ministério fracassado, você não ora. Se você quiser ministério fracassado, você não jejuma. Se você não quiser adoração viva, você não precisa fazer jejum a Deus. Mas quando Deus se levantar do trono e disser para os anjos: toque a minha trombeta, que eu vou buscar o meu povo lavado e remido, aí eu começo a entender e imaginar que talvez naquele dia eu possa me imaginar quando o Senhor levantando do trono. Aí muitas pessoas que estão fora do Evangelho de Cristo vai começar a colocar a veste de Cristo. Muitas pessoas vai começar a falar o linguajar de Cristo. Muitas pessoas vai ter também um pensamento de Cristo, mas o próprio
vai dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu vos não conheço. É porque Deus está falando para a igreja. Cada palavra que você for pensar, que você sonda primeiro a palavra, porque Deus está dizendo que o teu povo tem 3 maneiras de pecar: maneira de agir, de falar e de pensar. Então, se eu pensei mesmo que os irmãos não estão sabendo, mas eu conheço um Deus a qual sabe de todas as coisas, porque o proverbista capítulo 15 versículo 3 está dizendo: ele está com a chama de fogo, está do alto olhando para a terra, e as chamas dos olhos dele são como chama de fogo, sendo ela boa ou sendo elas más. Então eu entendo, se eu estou fazendo coisas boas, o Senhor está olhando. Agora, se eu estiver fazendo coisas más, o Senhor também está olhando. Não adianta esconder do pastor, não adianta esconder do missionário, mas se você não consegue esconder de Deus, você não adianta, porque Jesus está perto de voltar. Aí Jesus está dizendo: olha, guarda o que tu tens para que o inimigo não rouba. Agora o inimigo está diante da tua casa, e muitas vezes não estão perseverando, muitas vezes não estamos vigiando, muitas vezes estamos lançando palavra a qual Deus está mandando, está permitindo nós não lançar. Aí quando pega uma prova, aí está dizendo, está fazendo igual a H egípcia, está pegando a prova pelas próprias mãos, porque ninguém decretou para ela pegar a prova, ela mesmo pegou a prova pelas suas próprias mãos. Aí chega aqui diante do pastor: pastor, eu estou passando isso, pastor, eu estou vivenciando isso, pastor, a minha conduta está sendo essa, que você possa orar pela minha vida. Por esses tempos eu tenho olhado no meus ministérios, muitas pessoas falando com isso comigo, nas redes sociais, falando: Mateus, que você lança uma palavra para minha vida, para mim não desistir do Evangelho de Cristo. Agora olha qual Evangelho a qual nós estamos vivendo. Pessoas que não têm mais a força espiritual, pessoas que estão perdendo de segmento espiritual, pessoas que estão perdendo a conduta diante da casa de Deus. E não é o inimigo. Uma coisa que eu aprendi, que o inimigo nunca vai te pegar daqui de dentro para te jogar lá fora. Se ele te pegar daqui de dentro, é porque você está tendo brecha diante de Deus, e Deus está falando com certa: arrependei-vos. Encontrem igual João Batista: arrependei-vos, raça de víbora, porque a Cristo vindouro está vindo. Porque muitos fariseus estão na porta, muitos fariseus estão fazendo que nem o povo de Cristo. Eles se colocam na porta, aí nem eles passam e nem deixam o povo passar também. Nesses dias eu tenho contemplado muitos irmãos que estão fazendo isso. Não prega mais, a visão espiritual acabou, a visão espiritual já não tem mais dentro de casa. Aí quando se levanta um profeta, quando se levanta um novo convertido e diz para consertar a casa, ele se coloca diante daquele irmão para dizer que ele não pode fazer essas coisas. Mas eu entendo na palavra que quem determina não é o homem, quem determina não é o pastor, mas quem determina é o nosso Deus que está lá no céu. Então Paulo estava dizendo para o teu povo, falando: olha, cuidado com os fariseus, porque os fariseus, eles colocavam diante do teu povo. Os fariseus, eles não querem crescer e não deixam pessoas também crescer. Então a gente temos que ter uma visão espiritual, que é o crescimento de Deus. O próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios, nos 3 capítulos, que é o 13, 14 e 15, os dons espirituais. Então muitas pessoas têm se enganado, porque o inimigo também fala línguas estranhas, e muita gente está falando línguas estranhas, mas não é a língua que Papai do Céu batizou, mas é a língua a qual pegou aí fora. Aí por isso que Paulo falou: olha, se você não falar línguas estranhas, é melhor você ficar calado. É porque é igual um sino que bate e você não sabe o que é. Então antes de você lançar a palavra, que você sonda primeiro. Antes de você falar uma calúnia, antes de você falar uma adversidade, você sonda primeiro, porque o
o povo de Deus está aí. O povo de Deus está fazendo o evangelho. Se você não quiser fazer, amém. Se você não quiser mais ir na igreja, amém também. Se você não quiser mais louvar, amém. Se você não quiser mais pregar, amém. Mas quando o inimigo se lançar diante de você e fazer você passar uma vergonha, aí você vai entender que o inimigo não está neste mundo de brincadeira. O inimigo, ele não tem o prazer de tirar daqueles que estão no mundo, porque eu coloco para mim que os que estão no mundo é como parede, mas nós que estamos no evangelho de Cristo são como coluna, porque uma parede é mais fácil derrubar do que uma coluna. Então o inimigo pensa da mesma forma. O inimigo nunca vai sondar a quem já está lá fora. Ele nunca vai perseguir quem já está lá fora. Ele nunca vai colocar a conduta de quem está lá fora. Mas agora ele vai investir na calúnia de quem está no evangelho de Cristo e está perdendo a visão espiritual, está perdendo o discernimento, e muitas vezes tem colocado hipocrisia. A hipocrisia quando está diante da palavra, porque muitas pessoas colocam hipocrisia porque o pregador está pregando, mas a rotina que está diante dele, a visão que já está fechada, ele não consegue mais dar glória. Aí ele prefere pensar o de Deus, ele prefere agir o de Deus, ele primeiro precisa sentir para dizer que é Deus. Eu não ajo dessa forma, porque o Deus que eu sirvo não precisa de libertação. Quem precisa de libertação sou eu e sou você. Então por isso que cada dia você tem que dar glória, cada dia você tem que chamar a atenção do mestre, porque no capítulo de Lucas, capítulo 15, vai dizer que uma mulher que tinha suas 10 dracmas, aí na parábola a qual Deus estava dizendo, estava querendo colocar um casamento, porque naquela época, se eu quisesse casar com uma moça, eu tinha que apresentar primeiro os meus bens, tudo aquilo que eu tinha que entregar a ela, para ela cuidar. Aí Deus chega diante da mulher e entrega suas 10 dracmas. Isso aqui mostra a graça de Deus, irmãos. Aqui mostra o evangelho de Cristo, porque sem ele conhecer a mulher, ele entrega os seus dons. Então muitas vezes a gente não tem colocado quem está aí fora. Muitas vezes pessoas que estão aí fora, muitas vezes têm sido mais fiel do que estão aqui dentro. Eu preciso falar essas coisas, vai doer, mas vai curar. Porque é por isso que eu falei que os anjos das trevas são mais prudentes do que os anjos da luz. Porque os anjos das trevas, quando ele faz uma coisa, quando ele está ali na macumbaria, quem está ali para receber o Espírito Santo recebe no teu canto. Quem está ali para rodopiar recebe ali no teu canto. Quem está ali para bater os tambores recebe no teu canto. Aí eu vejo a prudência dos anjos das trevas. É dessa forma, ninguém invade o espaço de ninguém. Ninguém mete a mão do que é de ninguém. Agora no evangelho a qual o Senhor está dizendo do da luz, a gente vê porque o evangelho das trevas é mais organizado que o da luz. Porque quando levanta uma obra, é um querendo tomar o lugar do outro, é um querendo cantar mais do que o outro, é um querendo pregar mais do que o outro, é um querendo se levantar mais que o outro. É por isso que em Isaías 59 eu entendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o seu clamor. Porém, é esse porém que quebra todo mundo. Porém, a iniquidade do ser humano faz barreira entre Deus e o povo. Muitas vezes, a iniquidade a qual nós estamos vivendo no século 21, a qual a doença está assolando aí fora, porque o Covid está matando muita gente. Mas eu entendo na palavra que o povo que chama pelo nome de Deus, que clama pelo nome de Deus, que jejua pelo nome de Deus, se humilhar a cada dia, e orar, o Senhor sarará a terra. Você sabe por que o mundo está desse jeito? É porque o povo ainda não tem se humilhado. Muitas pessoas têm colocado o evangelho de Cristo, dizendo: eu não preciso mais orar, eu não preciso mais descer, eu não preciso mais louvar, porque cada vez que eu louvo o Santo Espírito está diante da minha vida. Mas se esquece que o evangelho de Cristo, a visão pode se fechar. Deus não pode mais falar. É igual fez com Saul. Deus: olha, estou tirando o meu espírito. A partir de hoje o meu espírito não habita mais em você. Não pode ser da mesma forma em mim nem em você. Deus não pode fazer do mesmo jeito.
Mas só que Deus não faz isso nem comigo, nem com você, por ser chamado pela misericórdia de Deus. Porque a misericórdia tem nos alcançado. A misericórdia tem nos alcançado a nossa família. Porque você está aqui hoje, mas não recebeu nenhuma notícia do que os seus familiares estão doentes, estão no leito de hospital. Mas mesmo se tiver, que você possa servir um Deus a qual coloca todas as coisas acima do impossível. Muitas pessoas aí fora servem um Deus das causas possíveis. Eu já sou diferente. Eu sirvo um Deus das causas impossíveis. Porque das coisas possíveis eu e você pode fazer. Aquele que está doente é possível diante do médico. Agora quando o médico diz eu não tenho mais jeito, não tem mais solução, a cirurgia não tem mais jeito, aí eu confio no Deus das causas impossíveis. Porque essas coisas que eu tenho que acreditar no Evangelho de Cristo. Muitas pessoas têm acreditado nas coisas possíveis a qual eu e você pode fazer na obra dele. Então se é para buscar as coisas possíveis, nós pode fazer, mas procurando a ele, clamando a ele para fazer coisas impossíveis a qual nós pode fazer nesta terra. Aleluia, Deus! Então Paulo estava dizendo para o seu povo, falando, olha, se você quer ser liberto, que você a cada dia renuncie a si mesmo e se torne diante de Deus. Porque no livro de Lucas, capítulo 15, vai dizer da mulher que tinha suas 10 dracmas. Agora o Evangelho de Cristo a qual nos proporciona, que ele diz, olha, eu estou te entregando as minhas 10 dracmas. Cuide para que ninguém roube essas 10 dracmas. Aí quando Deus entregou a ela, falou, vou cuidar de dracma, vou cuidar de dracma, vou cuidar de dracma. Mas quando chegou um dia que ela perdeu uma dracma, ela se desesperou. Ela se desesperou e falou, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque naquela época, quem tinha dracma significaria o Espírito Santo de Deus. Você que tem dracma, você não precisa sair nessa porta dizendo que é. Você não precisa sair dessa porta dizendo que serve. Porque você que é servo de verdade, você não precisa clamar para o povo dizendo que você é. É o povo que olha para você dizendo, ele é servo, ele é serva, ele é levita, ele clama, ele prega. Então essas coisas que o próprio Deus estava colocando para aquela mulher, falando, olha, quando você sair para a rua, você não precisa falar que você tem minha dracma, porque quem olha de fora falando, olha, tem dracma, tem compromisso, tem dracma, tem aliança, tem dracma, não pode tocar. Então essas coisas a qual a gente temos que vivenciar. Se a gente está com o Evangelho de Cristo, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança, ninguém pode me tocar, porque eu sirvo um Deus das causas impossíveis, porque as coisas possíveis eu e você pode fazer. Então quando ela chega, ela perde uma dracma, ela pega, o que ela faz? O contexto diz que ela arregaça as mangas. Eu acho isso aqui maravilhoso no Evangelho a qual nós estamos vivendo, que muitas pessoas hoje em dia não estão arregaçando as mangas para fazer o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas mais não estão arregaçando a manga para evangelizar a cada dia. Muitas pessoas não estão arregaçando mais a manga para fazer o ID do Senhor. Muitas pessoas não estão arregaçando mais a manga para fazer aquilo da vontade do Senhor. Eu vou descer a minha manga para primeiro eu fazer a minha vontade e depois a vontade de Cristo. Então é essa forma a qual Paulo estava advertindo o povo. Você não precisa fazer aquilo que o povo quer. Porque o povo em Roma, ele tinha cada Deus, então ele servia um Deus que proporcionava aquilo que era bom para ele satisfazer. Então se tinha um Deus da luxúria, eu vou satisfazer um Deus da luxúria. Se tinha um Deus da prosperidade, eu vou colocar diante de um Deus da prosperidade. Então o povo colocou nos dias de hoje também tem esses deuses, mas só que a visão está tampada e não estão mais tendo discernimento do que é ou do que não é. Porque muitas vezes nos se torna dependente e muitas vezes está sendo dessa forma. O missionário Fernando falou sobre os juízes, era dessa forma. Ele ali, o próprio Sansão, ele caiu na rotina.
Porque ele era nazireu, ele não podia tocar em coisa morta. Mas quando ele tocou na coisa morta, a aliança dele foi quebrada. E muitas pessoas colocam que a aliança dele era o cabelo, mas não era o cabelo. A aliança dele é a integridade que ele tinha. Ele era nazireu, ele era separado para aquilo. Mas quando ele toca, quando ele faz aquilo que não provém mais de Deus, aí Deus permite que os filisteus venham diante dele. Porque no capítulo 16, versículo 25, vai dizer que o cabelo dele cresceu novamente. Mas só que a integridade dele não foi mais restituída. Então muitas vezes é dessa forma. Quando a gente tampa a visão diante do nosso Deus, ao qual os outros deuses que estão aí fora, a gente vê que a nossa visão está sendo quebrada. E o que Sansão aconteceu? Ficou nas mãos dos filisteus. Porque quem fica na mão dos filisteus fica girando, fica girando. É a mesma forma no Evangelho de Cristo. Quando você não tem um propósito, você fica girando, caça emprego, fica girando. Coloca um propósito diante de Deus, coloca uma cura e só fica girando, e sem saber que a integridade sua está quebrada há muito tempo. E você não tem coragem mais de se prostrar diante de Deus. O evangelho a qual nós estamos vivenciando, os líderes, os pastores, quando ele peca, ele não chega mais diante das ovelhas dizendo: olha, eu preciso me retirar, eu preciso me guardar, porque eu pequei diante do Pai e diante dos irmãos. Não, hoje em dia está acontecendo assim. Ele inventa outra doutrina, mas não diz que ele está errado. Aí muitas vezes está acontecendo isso. Ele não consegue, a dependência dele, não consegue que ele diga que ele está em pecado. Sansão era da mesma forma. Não conseguiu disseminar que ele estava no pecado, porque a rotina já tinha caído diante da vida dele há muito tempo. Aí ele não conseguiu saber o que é. Porque aqui hoje a gente estamos pregando, a gente estamos vendo aqui uma liturgia. A qual a gente vem, a gente teve um compromisso. A gente colocou as vestes. A gente colocou uma gravata, a gente colocou a calça, as moças colocou uns vestidos e veio para o culto adorar. Isso se chama liturgia do culto. Porque você está fazendo aquilo para o melhor para Deus. Aí quando vem a dependência, que você quebra a rotina, você também faz essas mesmas coisas. Quem está de fora, ou até mesmo um pastor, eu que estou olhando, você está dizendo assim: olha, ele ainda é pregador. Ele ainda é levita, mas está com a integridade quebrada há muito tempo. Aí quando Jesus vai dizer: olha, quando eu voltar, vai dizer: aonde está as 10 que eu te dei? Aí a mulher pegou, arregaçou a manga e foi procurar. O que eu acho maravilhoso nisso aqui, que ela foi procurar, que ela acendeu a candeia. O contexto diz que ela acendeu a candeia. Mas só que a dependência do pecado já estava muito diante da vida dela, que ela estava vivendo tanto na escuridão e não assimilou que ela precisava acender. Então muitas vezes é assim na nossa vida. A gente primeiro precisa perder para saber quem é o Deus da nossa vida. Muitas vezes a gente precisa passar por uma prova para saber quem é Deus. Primeiro a gente precisa perder, fazer o Evangelho de Cristo, para depois. Por isso que Jesus está dizendo: olha, se você não vir pelo amor, tranquilo, a dor está te esperando. Eu não tive o privilégio de vir pelo amor, mas eu tive o privilégio de vir pela dor, que Ele ainda me aceitou. Então quando ela chega, o contexto vai dizer que ela acendeu a candeia, que ela estava vivendo na escuridão há muito tempo e não sabia. Ela pega e começa a varrer a casa. Isso aqui me mostra a graça, que ela varreu aquilo que já está limpo. Pastor, não se varre uma casa a qual já está limpa. E muitas vezes tem acontecido isso. Aos olhos carnal está dizendo que está limpo, e Jesus está dizendo não está. Jesus está dizendo: olha, precisa ter uma transformação. Aí quem está de fora fala: não, está desse jeito, tá bom. Você está indo na igreja toda sexta-feira, você está ajudando o pastor toda sexta-feira, você está louvando lá toda sexta-feira, não precisa fazer mais nada não. Só que a integridade já tem quebrado há muito tempo, irmão. E muitas vezes você precisa perder. Deus vai permitir você perder para você saber quem é Deus na sua vida. Aí quando chega aqui, a doença bate a porta, o Golias se levanta. Aí chega: pastor, eu estou passando um vale. Mas não se preparou antes por quê? Não se prostrou antes por quê? Meu Deus! E Êxodo capítulo 2 vai dizer que os hebreus, a geração de Josué havia se passado. Aí agora o povo, os hebreus, em vez de ser a mudança do Egito,
O que eles fizeram? Eles começaram a estender as suas lonas e dizer, olha, vamos ser igual aos egípcios também. Muitas vezes a qual nós estamos vivendo é assim. Porque o Evangelho de Cristo está dizendo, olha, a palavra eclésia está dizendo o chamado de dentro para fora. E muitas vezes o povo tem pegado o que é de lá de fora e quer colocar na conduta diante de Deus. Aí Deus permite o vale, a prova. Aí não sabe o que tem passado. Aí fala, quem é essa peleja? Quem é esse que está aqui? Quem é esse Jonas que precisa ser jogado fora para a restituição voltar, para o milagre acontecer, para Deus bradar novamente, para o Espírito Santo falar, para a pomba descer de novo para falar com o teu povo? Porque muitas vezes estão vivendo que nem o povo hebreu. Em vez de ser a mudança, estão colocando igual a vida aí fora. As vestes estão sendo, em vez de ser a mudança daqui de dentro lá para fora, está pegando a moda lá de fora para colocar aqui dentro. Estão colocando palavreado que se coloca, se conjectura aí fora e quer falar a mesma coisa aqui dentro. Os pensamentos de lá de fora que tem o mesmo pensamento daqui de dentro. Aí Deus está dizendo, olha, eu chamei você por cabeça. Então se você é a cabeça, você tem que ser a mudança do povo aí fora. Primeiro, para mim se libertar, para pregar para os irmãos, eu preciso primeiro ter a libertação. Primeiro, para mim dizer que eu preciso tirar aquilo que está impedindo a glória de Deus, eu primeiro preciso tirar lá na minha casa. Porque se você está diante de um Deus a qual está falando para os irmãos que precisa de libertação, e nem sua casa sendo liberta, minha filha, que cada dia você possa se prostrar e pedir visão de Deus. Porque muitas vezes Deus está dizendo, olha, muitas vezes Deus está dizendo é o menor, aí o povo está dizendo não, é o maior. Aí por isso que Deus está dizendo, por isso que a glória brada melhor de quem não tem palavra, de quem não tem contexto, de quem fala errado, de quem louva errado, do que aqueles que se diz que é o tal. Então os hebreus faziam essa mesma coisa. Olha, vamos estender tenda aqui, tá tudo bem. Quem vir lá de fora, a gente fala, a gente só está aqui de passagem. Mentira, a integridade já tinha quebrado há muito tempo. E ele estava dizendo uma coisa que não era. Aí quando o faraó fala, estende o chicote, aí o povo começa a murmurar. Aí no contexto, o significado de murmuração, eu fiz muito isso quando era pequeno. Quando meu pai me batia, eu começava a murmurar no meu quarto, para meu pai saber que eu estava, aquilo que ele me bateu estava doendo. O que minha mãe me batia, eu murmurava alto, para ele saber que a correção que eles me deram estava doendo dentro do meu quarto. Era a mesma coisa no povo do Egito. Quando o faraó estende o chicote, aí eles começam a murmurar, começam a clamar o nome de Deus. Por que não fez isso muito antes? Por que não se prostrou muito antes? Por que não buscou muito antes? Por que não teve visão antes? Por que não profetizou antes? Por que não pregou antes? Por que não clamou antes? Mas primeiro estende o chicote, primeiro permite que o chicote estende nas suas costas, para você saber quem é o nosso Deus. Muitas vezes tem acontecido isso. Muitas vezes a gente precisa passar pela peleja para saber a qual Deus que nós está servindo. Muitas vezes precisamos ser provados para saber quem é o Deus que nós está servindo. Então o evangelho a qual Paulo estava proporcionando para o povo, falando, olha, se você quiser que a glória de Deus desça a cada dia mais, que você a cada dia procure a libertação cada vez mais. Porque eu não posso chegar diante do pastor dizendo, olha, eu prego, sabendo que eu estou em pecado. Eu posso enganar o pastor dessa terra, minha filha. Eu posso enganar quem está na minha casa. Eu posso enganar quem está diante da minha igreja, mas eu não posso enganar o Papai do céu. Porque no próprio Hebreus capítulo 14, versículo 3, ele vai dizer, tudo que está oculto, ele sabe. Então se eu não consigo esconder de um Deus do céu, para que eu vou esconder do irmão que é pecador igual como eu, que é falho como eu? Mas só que o evangelho a qual nos proporciona, quando um cai, aí o outro já vem com 10 pedradas. É por isso que os Hebreus capítulo 1 vai dizer que a gente tem uma nuvem tão grande de testemunha. Porque para nos acusar, se você vê uma nuvem é tão grande, agora para te ajudar, não tem. O evangelho de Cristo a qual nos está proporcionando essas coisas. Para te maldizer, para te espraguejar, para te chutar, para te caluniar, tem vários. E o que mais me assusta não é só os de fora, é os de dentro da casa também.
Então Deus está dizendo, olha, se você quer a minha glória, que cada dia você precisa mais ser liberto, que você precisa mais ser transformado pelo Espírito da mente. Porque a mente é a resposta do nosso corpo, é a nossa mente que planeja o nosso agir, a nossa conduta, a nossa mente que planeja o nosso falar. É por isso que a gente tem 3 formas de pecar: pelo agir, pelo falar e pelo pensar. E muitas vezes a gente não está sabendo ter visão para estar disseminando o que é o de Deus. Então muitas vezes está acontecendo isso no Evangelho de Cristo, a qual pessoas estão sendo pedrejadas aí fora. Aí enquanto a gente estender a mão, em vez da gente fazer o Evangelho de Cristo, primeiro a gente critica, para depois nós ir lá ajudar. Porque o Evangelho de Cristo é assim: eu primeiro preciso fazer pelo meu irmão, como se fosse para mim mesmo. Mas só sabe o que a gente faz? Primeiro a gente faz por nós mesmos, depois a gente faz pelo meu irmão. Primeiro eu vou profetizar dentro da minha casa. Se o celeiro está vazio, eu vou profetizar lá primeiro, depois eu profetizo lá. Não consegue profetizar primeiro as boas obras na vida do irmão. Porque se você fazer pelo mandato de Deus, pela obra de Deus, Deus vai se encarregar de fazer dentro da sua casa. Porque se está passando por essa prova, é porque Deus está sustentando. Porque o Deus está dando, olha, eu não te entrego um fardo a qual você não suporta. Se você está com esse fardo tão grande, é porque eu estou diante de ti, eu não desisti de ti. Eu estou diante de vocês, eu não desisti. A glória ainda não acabou. Então Paulo estava dizendo, olha, a glória ainda precisa. Vocês ainda precisam ser libertos a cada dia mais e mais. Você primeiro precisa fazer o meu id. Você ainda precisa